Ou seja, matéria se transforma em energia e vice-versa. Mas esta passagem, ou transcendência de uma para outra, acontece por patamares, em níveis, em fenômenos que podem ser distintos uns dos outros, apesar de interrelacionados. Trazendo este entendimento da física moderna para o universo das energias associadas ao organismo vivo, podemos fazer uma distinção entre pelo menos 3 níveis de energias associadas ao ser vivo e pensante, que seria o vital, o astral e o mental. Os 3 já são comprovados, inclusive pela própria ciência newtoniana. A energia vital, pelo fenômeno 21 gramas, ou pelos resultados da bioenergética e da acupuntura, agora aceita e absorvida pela medicina ocidental. A energia astral, pelas fotos Kirlian e pelos resultados das técnicas terapêuticas que trabalham com os chakras. A energia mental, pela experiência científica que constata o realinhamento das moléculas da água em padrões diferentes, conforme seja feita uma imposição de mãos sobre ela, concentrando-se em diferentes padrões de pensamento. Também pelos resultados de técnicas terapêuticas baseadas na imposição de mãos, como o Reiki, o Jorei e muitas outras. A bioenergia ou energia vital é o nível mais denso do sistema energético humano, associado ao corpo físico, à sua saúde, à sua pulsação. É uma energia tão densa que seu peso, como já foi dito, pode ser detectado em 21 gramas. A energia astral e a energia mental são níveis mais refinados de energia. Energias de menor densidade que, apesar de estarem associadas ao corpo físico, podem sim dele se dissociar, como acontece no sono, onde o corpo vital permanece no corpo físico, enquanto os corpos astral e mental viajam através dos sonhos. Os termos corpo vital e corpo astral ou corpo mental precisam ser entendidos não como corpos independentes, mas como corpos de um corpo maior ou soma. É como imaginar a rede de artérias e veias e perceber que há um corpo sanguíneo com um centro de pulsação chamado coração, de onde partem as vias principais que se ramificam cada vez mais, fazendo com que o sangue chegue a todo o organismo. Se imaginarmos a rede de neurônios, então, podemos conceber que há um corpo neuronal com um centro de pulsação chamado cérebro, de onde partem vias principais que descem pela coluna vertebral, se ramificando cada vez mais, chegando a cada pedacinho do corpo. Pelo lado da medicina ocidental, na primeira metade do século XX, o médico William Reich, através da concepção biológica de distribuição bioenergética longitudinal que constatamos nos vermes, desenvolveu técnicas terapêuticas baseadas assim totalmente no manejo da distribuição da energia vital pelo corpo, totalmente diferentes e distintas umas das outras. E isto das utilizadas pela medicina oriental. E foi aí que Reich constatou que os bloqueios à livre distribuição de bioenergia eram transversais ao sentido ondulatório
céfalo-caudal. Esses bloqueios estão associados à personalidade, à cronicidade das estruturas e defesa peculiares a cada um. Assim, ele construiu pontes que ligam bioenergia à psicologia e sociologia, visto que essa cronicidade acontece em decorrência do chamado processo de criação, educação ou adaptação das crianças e dos jovens às nossas sociedades. Biofeedback, muito simplesmente, é qualquer técnica que faça uma meditação do corpo e que forneça em retorno um resultado que pode ser medido. Uma balança que mede o peso pode ser considerada um dispositivo de biofeedback, exatamente como um termômetro que mede a temperatura do corpo. Podem ser medidos fatores do corpo elétrico, tal como a tensão das células cerebrais, a amperagem das contrações do músculo cardíaco, a tensão dos músculos e a resistência ao fluxo de eletricidade da pele, por exemplo. Podem ser medidas as oscilações desses fatores nas terapias de EEG, ECG, EMG e GSR. Saiba que as mesmas teorias tecnológicas que nos trouxeram o biofeedback na década de 1960, conforme já foi mostrado aqui anteriormente, trouxeram aparelhos também como o tomógrafo, a ressonância magnética, a TINS, o ultrassom e muitas outras tecnologias sofisticadíssimas para os nossos atuais sistemas de saúde. As informações medidas como um dispositivo de biofeedback informam tudo a respeito do cliente, principalmente os parâmetros fisiológicos e respostas de estresse do organismo, e educa-o sobre a necessidade de reciclar as respostas ao estresse de seu corpo, equilibrar o corpo elétrico, promover mudanças de estilo de vida e aprender a controlar reações fisiológicas a fim de conseguir um melhor relaxamento e melhor saúde em geral. Vamos agora ver como funciona o biofeedback. O sistema que nós estamos apresentando aqui, chamado Quantum Biofeedback, utiliza sensores eletrodérmicos para medir a resistência galvânica da pele, e isso é chamado de GSR, também conhecido como resposta eletrodérmica. O GSR mede os impulsos elétricos leves na superfície da nossa pele que mudam devido à umidade. A umidade da pele muda de acordo com o grau de estresse e o relaxamento do corpo. Existe uma relação direta entre a atividade do sistema nervoso simpático e excitação emocional. O GSR é tão sensível, mas tão sensível, que podemos medir até as flutuações dos estados emocionais. E é exatamente o que acontece no detector de mentiras, por exemplo. São medidas também atividades celulares, a temperatura da pele, atividade eletrodermal, atividade das glândulas sudoríparas, a respiração, frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca, pressão arterial, atividade elétrica do cérebro e fluxo sanguíneo. Existem muitos tipos de biofeedback. GSR, eletrocefalograma, eletrocardiograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética e etc.
todas essas tecnologias são capazes de captar sinais elétricos analógicos dos órgãos e traduzir esses sinais em informações significativas de um software de algoritmos complexos que um técnico pode então decifrar. A investigação mostra que o biofeedback isoladamente e em combinação com outras terapias comportamentais é muito eficaz para tratar uma variedade de desordens orgânicas e psicológicas. O biofeedback é usado atualmente por médicos, psicólogos, conselheiros fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e uma série de outros profissionais e até mesmo leigos em todo o mundo, desde que devidamente habilitados. Bem-vindo, portanto, ao mais avançado tratamento para a vida da atualidade. Skill Quantum Schizoid Report. Partindo-se do princípio de que o nosso corpo é regido por energias frequenciais, conforme mostramos até agora, e que inclusive a parte material nada mais é do que energias concentradas, chegamos à conclusão definitiva de que não existe matéria. Tudo é energia. A matéria é uma substância ilusória, concebida pela nossa mente, e dentro dos conceitos da física quântica e das pesquisas que resultaram na criação do Skill, os tratamentos são muito diferentes dos convencionais, mesmo dentro das terapias holísticas. A medicina convencional, alopática, que define o corpo humano de forma segmentada e separada do seu sistema emocional, da sua psique, não consegue vê-lo como sendo uma unidade, ou seja, que tudo influencia no todo. As pessoas se acostumaram ao longo de todos esses anos de desenvolvimento da medicina materialista com o famoso diagnóstico médico. Nosso corpo biológico, ele é formado por bilhões de células. Cada célula possui uma pequena memória. Essa pequena memória chama-se memória celular. Acontece que o chamado corpo instintivo, que é o nosso corpo físico, é formado por células, e elas possuem uma espécie de vida independente, apesar de fazerem parte do mesmo corpo. Pois bem, dependendo de uma série de fatores que influenciam profundamente a esse corpo instintivo, ele passa a tentar assimilar da melhor maneira possível essa imensa quantidade de informações que recebe o tempo todo e por toda a sua vida, mesmo enquanto ainda é uma espécie de vida intrauterina. Ele continua recebendo essas informações, mesmo quando o indivíduo perde seu corpo físico pelo processo chamado aqui de morte. Mesmo assim, uma grande parte de sua memória instintiva continua sua jornada em outro plano. Acontece que essas informações que chegam abundantemente até ele são altamente influenciadoras de seu comportamento. Na verdade, as informações instintivas são bem mais fortes do que as informações que são captadas pelos meios racionais. O problema é que, devido ao nosso corpo instintivo ter que seguir uma matriz original, que é aquela que já vem gravada em nosso código genético, todas as informações programadoras que induzirem este corpo a ter uma reação diferente do original sempre acaba provocando o surgimento de desvios de personalidade ou até mesmo acaba afetando a saúde de todos os corpos dos quais somos dotados.
Muitos falam em espírito. Na verdade, nós não temos um espírito. Nós somos um espírito. Acontece que só existe um espírito e ele é o Criador universal. Portanto, nós somos uma minúscula parte desse Criador. Todos os outros espíritos são como células de um corpo. Assim como tudo que o Criador primeiro sabe, todos os outros espíritos sementes também sabem. Todos os poderes do Pai Criador, todos os espíritos sementes também têm. A única diferença é que esses espíritos não sabem ainda administrar as ferramentas de poder que eles já possuem, pois somente adquire esse conhecimento através da prática e da vivência durante toda a sua existência. Na medida em que vai evoluindo, vai também purificando, pois esses espíritos são como um diamante bruto que precisa ser polido. Ou seja, precisam passar pela purificação e somente ele, e ninguém mais do que ele, poderá fazer isso por ele mesmo. Yeah, I'm Dr. Nelson, and I wanted to introduce some different concepts of the QXCI device and some of our philosophies. We're basing our medicine on responsibility for behaviors, also increasing awareness. We believe that lack of awareness is a major cause of disease. If people don't know how to live, how to eat, how to exercise, when to exercise, these are some of the things that can contribute to disease. In founding our type of medicine,
I wanted to work with the energetic, the homeopathic, the natural medicine, and also with the behavioral. So on this tape and these series of movies on this CD, I want to be able to supply some information, some basic information to you on how to make your lives better for you and your children. I want to go through some of the myths of some of the problems that people have seen. I want to increase your awareness of how to have a better life. This CD is supplied to you by QXCI, and I hope that it's informative and that it provides you some insight on how to make your health and your life better. Esquio, el sistema para la salud de la medicina moderna del siglo XXI, que trabaja con sistemas computarizados de última generación. El sistema Esquio es el único que realiza una lectura del organismo, reequilibra su funcionamiento, ofrece un prediagnóstico y recomienda los tratamientos apropiados mediante la lectura de los impulsos eléctricos de la piel, conocidos también como impulsos galvánicos. Tomando como base la vibración energética de las personas, Esquio mide el flujo del intercambio de electrones que permiten el metabolismo, las respuestas fisiológicas, así como la estabilidad celular y anatómica. Esquio es un innovador y moderno sistema informático que por medio de un software lee a la persona a través de 5 electrodos, amplifica los impulsos y busca la causa de la enfermedad. Posteriormente, realiza un prediagnóstico e interpreta los resultados mediante su propio hardware, diseñando y estableciendo el plan de tratamiento más adecuado para el paciente. Esquio cuenta con 72 alternativas de tratamiento y 4 terapias simultáneas. Algunos de los tratamientos que maneja Esquio son homotoxicología, acupuntura, homeopatía, alineación de chakras, desintoxicación, nutrición, minerales, terapia de espina dorsal, programación neurolingüística, alergias, terapias para eliminar el dolor, flores de Bach y muchos otros más. Estos tratamientos los realiza el propio Esquio mediante impulsos electromagnéticos que envía al paciente, generando con ello un equilibrio perfecto, exacto, que restablece el bienestar. Esquio es un equipo innovador que trabaja con 3 diferentes tecnologías: electrofisiológico, función de electrocardiograma y encefalograma, medicina cuántica y biofeedback, que trabaja en tiempo real con el paciente. Esquio no es agresivo, ya que realiza su medición por medio de electrodos, manteniendo una comunicación directa con la persona en 2 vías y a nivel inconsciente. Esquio, con una experiencia comprobada de más de 15 años, cuenta con el respaldo de Subspace, que ofrece soporte, capacitación, servicio, asesoría personalizada y principalmente garantiza al 100% su eficiencia, funcionalidad e inversión. El sistema Esquio es utilizado en la actualidad por miles de especialistas en el área de la salud, quienes con sus conocimientos, experiencias y el apoyo de Esquio han devuelto la salud a miles de personas en México y el resto del mundo. Esquio, el sistema tecnológico más avanzado para la nueva medicina del siglo XXI. ¿Sabe usted qué es la medicina energética alternativa? ¿Sabe usted que la mejor medicina se encuentra dentro del propio organismo? ¿Sabe usted qué es la bioresonancia? Pues ahora usted va a saber muchas cosas y empieza aprendiendo de este nombre porque está revolucionando la medicina. Esquio. Esquio es el sistema más avanzado en medicina cuántica y bioenergética, desarrollado por el científico William Nelson, quien tras 33 años de investigación, perfeccionó el Scientific Consciousness Interface Operations, actualmente conocido con su familiar nombre, Esquio. Un sistema alternativo de acción inmediata para reducción de estrés que permite detectar y equilibrar padecimientos a través de tratamientos no invasivos ni tóxicos, que permiten a los pacientes recuperar la salud, reactivando su propia energía.
Medicina bioenergética. La medicina bioenergética es una intervención terapéutica eficaz para el control del miedo, la ansiedad y el estrés, y para aliviar las afecciones a través de pequeños estímulos eléctricos. Es un procedimiento noble, no invasivo, que no requiere jeringas ni causa dolor. En Skio confluyen todas las medicinas. Skio combina una diversidad de técnicas terapéuticas que nos ayudan a la recuperación integral de los desórdenes de la energía vital, que van desde los bloqueos emocionales, las deficiencias nutricionales, los desórdenes hormonales y metabólicos, las afecciones por agentes externos, virus, hongos, bacterias, metales pesados, toxinas y hasta la predisposición a ciertas patologías que ponen en riesgo la salud del organismo humano. Skio cuenta con 72 alternativas de tratamiento y 4 terapias simultáneas. Algunos de los tratamientos que maneja Skio son homotoxicología, acupuntura, homeopatía, alineación de chakras, desintoxicación, nutrición, minerales, terapia de espina dorsal, programación neurolingüística, alergias, terapias para eliminar el dolor, flores de Bach y muchos otros más. Skio, el sistema tecnológico más avanzado para la nueva medicina del siglo XXI.